Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou professor de filosofia, Rafael, mais uma vez aqui no canal Horus em Foco, para fazer aqui um bate-papo sobre o tema da consciência negra. Então hoje estaremos no quadro Horus em Foco, análise política, e o tema será consciência negra. Eu não vou falar necessariamente do dia da consciência negra, por que do dia, por que da data, mas eu vou trabalhar um pouco do conceito da consciência negra. Por que é importante, de alguma forma, abordar essa temática? E aí, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom pedir para que vocês possam curtir as nossas páginas, as nossas publicações no Instagram, no Facebook, no TikTok, aqui no YouTube, deixar seus comentários, compartilhar esse material se você entende que ele é informativo, que ele ajuda a essa discussão. E então estamos no Instagram como Horus em Foco, no Facebook Horus, no TikTok Horus em Foco e aqui também no YouTube Horus em Foco, tá bom? Lembrando que Horus é H-O-R-U, tá? Em Foco, pode colocar tudo junto ou separado que você vai conseguir encontrar o nosso canal. Como vocês estão vendo ali, você tem o nome da escola estadual José Lins do Rio, que atualmente é a escola que eu dou aula, e esse tema da consciência negra. Por que eu deixei essa nomenclatura? Porque esse foi um trabalho que eu, com a professora Altair e o professor de filosofia Zidenildo, nós todos do Lins, desenvolvemos um trabalho da consciência negra à noite, né, semana passada. E esse material que nós construímos foi o que a gente utilizou para fazer essa leitura, para trazer ali alguns esclarecimentos, ou melhor dizendo, escurecimentos, sobre o tema da consciência negra. Então, escurecer é exemplificar, é melhorar, é levar o entendimento. E por que a gente, por que eu gosto de estar trazendo esse trabalho como referência para essa discussão? Porque, além de ter sido um material ali introdutório de algumas questões, então a ideia aqui é que não seja uma coisa muito técnica, mas que possa trazer ali alguns elementos importantes para a gente entender essa temática, esse recorte da consciência negra, que no caso aqui vai acontecer amanhã. Estou gravando um dia antes, né, a data de 20 de novembro, que está associada à morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares. Então, nós tivemos também, por conta de toda essa reflexão, uma perda muito importante na nossa escola, que foi o falecimento do professor Antônio, que era um grande professor, também que abordava essas questões étnico-raciais, e ele também era um homem negro. Então, a gente usou todo esse trabalho para fazer memória ao professor Antônio, que nos deixou, e também valorizar toda essa contribuição pedagógica que durante a vida dele ele se dedicou, não só para combater o preconceito racial, mas para combater todas as formas de preconceitos. Muitos anos, mais de 20 anos, dando aula ali no Lins, ele foi capaz ali de construir todo um combate ao preconceito racial e as outras formas de preconceitos também. Então, em memória ao professor Antônio, né? Antônio, presente,
nós estaremos fazendo aqui um debate, uma discussão sobre o tema da consciência negra. Então, antes de iniciar aqui os slides, eu gostaria de fazer aqui uma ilustração rápida. Por que falar de consciência negra? Consciência negra, nesse caso, não está de forma nenhuma como sendo uma maneira de você criar uma elucidação, uma supervalorização de uma raça, de uma etnia, que é a negra, sobre as demais. A gente não está com essa proposta. Mas é justamente porque, dentre várias etnias e raças que foram subalternizadas, que foram subjugadas, que foram humilhadas dentro da história, a raça negra, ela foi, se não a que foi mais desvalorizada, desumanizada, exterminada, subjugada. Ela, sem dúvida, é uma daquelas que sofreu de uma forma muito específica e especial todo esse processo negativo que um Estado, que uma cultura, que uma civilização pode ter perante um grupo, perante ali uma etnia, perante ali uma raça. Então, falar da consciência negra não é desvalorizar a consciência branca, a consciência indígena, a consciência, sei lá, asiática, não é. Mas é dizer, aí eu gostaria de citar aqui o grande lema que aconteceu depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos, que reforçou a ideia de vidas negras importam. Quando a gente traz essa concepção que vidas negras importam, não é porque a gente está dizendo que elas importam mais do que outras vidas, mas é porque foi essa vida, foi esse corpo, foi essa etnia que sofreu o racismo de uma forma muito especial. Se a gente não olhar para a história, não fazer um estudo sério para entender que falar de consciência negra, de trazer uma ideia que as vidas negras importam, não é a mesma coisa que aconteceu com a Alemanha nazista. De trazer uma ideia de raça ariana, que era melhor que as demais raças, e que as outras raças, algumas deveriam se submeter a essa raça ariana, e outras poderiam até ser exterminadas, como no caso, de um modo especial, os judeus. Não é isso que a gente está fazendo. É exatamente o contrário. Se os judeus, por sofrerem esse processo de racismo, embora em sua maioria eles são brancos, mas é dizer que as vidas judaicas importam. Então a gente está dizendo hoje, né, como não foi a raça branca que sofreu esse processo de racialização, de destruição, de escravização, então a raça, né, judaica, a raça negra, elas sim podem dizer vidas negras ou judaicas importam, porque elas sofreram um processo de perder a importância diante do racismo que aconteceu com esses grupos. Lembrando, não é o tema do grupo de hoje, se a gente não tomar cuidado, e aí eu vou colocar uma questão aqui, o Estado de Israel, a partir da cultura sionista, a partir da criação do Estado de Israel pela ONU, ele hoje está fazendo aquilo, de certa forma, com os palestinos que fizeram com eles, que é dizer que a vida dos palestinos não importa, que é o Estado de Israel, e não estou falando do povo israelense, tá? E por isso não é correto criar ali o antissemitismo a partir do que está acontecendo, porque não são os judeus que estão atacando a Palestina, é o Estado de Israel. É um grupo, né, que se apropriou dessa doutrina sionista, né, política e econômica e étnica, e nesse sentido está usando os seus meios e seus poderes de Estado contra a população palestina. Então, é contra isso que a gente está condenando,
E a gente vai ver, por exemplo, existe o conceito de necropolítica, de Achille Mbembe, que vai trazer essa ideia de um Estado que não atende às necessidades da população, mas que, embora muitas vezes ele é eleito para representar e cuidar desse povo, esse Estado se torna criminoso. Ele, ao invés de prover a vida, ele provê a morte. Então, um estado de extermínio é o que aconteceu, por exemplo, com a segregação racial que houve na África do Sul, é o que aconteceu com a segregação racial nos Estados Unidos, é o que acontece até os dias de hoje, muitas vezes, pela forma como o Estado policial, né, o braço do Estado, que é a polícia, extermina a população negra, deixa de dar oportunidades de educação, de emprego, e quase que oferece para ela, né, o que sobra é a criminalidade e as drogas, para exatamente, de alguma forma, depois justificar isso com a perseguição eliminatória. Então existe todo um jogo, né, de um Estado que deixa morrer ou que extermina essa população. E é contra isso que a gente quer lutar. Então, falar da consciência negra não é um dia de comemoração, não é um dia que você vai celebrar a consciência negra, mas você está denunciando ainda os crimes que acontecem, as perseguições que acontecem. Quem sabe um dia falar da consciência negra seja um dia de comemoração. Hoje ainda não é. A gente está mais denunciando, mais lutando para sobreviver do que necessariamente comemorando alguma coisa. A gente tem, infelizmente, ainda hoje, mesmo pós a abolição da escravatura, mesmo pós os quilombos que fizeram movimentos abolicionistas e chegou-se a acabar com o Estado racista, institucionalmente falando, mesmo assim, a gente tentou fazer isso, mesmo assim, existe um racismo velado, a gente vai ver isso, que continua com esse projeto de extermínio da população negra aqui no nosso território, né, no cenário brasileiro. Então, no primeiro momento, para começar, o que é o racismo? De certa forma, eu já qualifiquei o que é o racismo, mas se fosse colocar de uma forma um pouco mais pontual, o racismo é quando você cria uma ideia que existe uma raça que é inferior e que ela pode ser utilizada como força bruta, mais ou menos como acontece com a atração animal, apenas usar a sua força como se ela não tivesse intelectualidade. Ela pode ser explorada, ela pode ser escravizada, ela pode ser exterminada por conta das suas características físicas, por conta da sua cultura. Então o racismo, ele é um levante contra o corpo, a biologia dessa pessoa, mas também contra a sua cultura, contra a sua religião, então a intolerância religiosa, contra as suas línguas, contra a sua forma de se vestir, contra os seus traços negroides, o seu cabelo, a sua feição, sua boca, o seu nariz, tudo isso é rotulado como algo estranho, esquisito, feio. Isso é o racismo. É uma forma de desumanizar, descaracterizar uma estética porque ela é daquela forma. E não porque existem mecanismos na própria etnia que justifique isso. É o preconceito. O racismo é um preconceito, ele está de fora. É uma pré-concepção errada, errônea, muitas vezes cientificamente criada, para que aquele grupo seja subalternizado de acordo a interesses que esse grupo que está no poder tem. Então é isso que a gente está falando, tá? O que é o racismo, né, velado? O que significa um racismo velado? Existe um racismo institucional, que depois vai estar lá um pouco mais no estrutural, que ele é uma coisa que está ali, está na regra da lei, está escrito na lei. Ó,
pessoas negras podem ser impedidas ou devem ser impedidas de entrar na escola, de estudar. Isso é o racismo institucional. Pessoas negras, pela lei da vadiagem, devem ser presas pelo fato de estar na rua, mesmo que ela não tenha casa para morar, não tenha onde ficar, não, ou seja, o Estado não dá escolha, mas você cria uma lei institucional que esse corpo negro pode ser preso. É um racismo institucional. Só que mesmo depois da abolição, mesmo depois a mudança da regra na Constituição e nas leis de um Estado, no caso do Brasil, contra os corpos negros, pelo menos escrita no papel, você ainda tem práticas de extermínio, de segregação, de discriminação. Isso é o racismo velado. Né? E como a gente vê o racismo velado? Quando a gente vai analisar os índices, por exemplo, positivos, que os negros, geralmente, dentro de uma política pública, eles acabam sendo os menos contemplados, e os índices negativos, eles são os mais contemplados. Porque é um Estado que estrutura, né, já pode falar um pouco sobre o racismo estrutural, deliberadamente essas condicionalidades de vida pior para as pessoas negras e melhor para as pessoas não negras ou pessoas brancas. Então, isso é o velado. Ele está acontecendo, não está declarado na lei como aconteceu, né, na segregação nos Estados Unidos, na segregação racial, no apartheid, na África do Sul. Ele não está na regra da lei muitas vezes, mas ele acontece no modus operandi dos governantes, das empresas. Né? Então, é disso que a gente está falando. E aí entra também o racismo estrutural, para complementar essa informação, é um sistema todo engendrado para desfavorecer as pessoas negras. Mesmo que ele seja de uma forma sutil, velado, que você não perceba esse mecanismo acontecer, porque ele já está naturalizado, mas ele acontece. Então, eu lembro aqui, circulou na internet um vídeo de uma criança preta no centro da cidade, tá ali, né, parada, e as pessoas passavam por ela como se ela nem existisse. Por quê? Porque já está naturalizado que é natural, desculpa a redundância, uma pessoa negra ser uma moradora de rua ou uma pessoa em situação de rua. Mas quando colocava a criancinha branca, loirinha, dos olhos verdes, azuis, as pessoas iam até ela e perguntava, cadê sua mãe? Você se perdeu? Né? Onde está seu pai, sua mãe e tal? Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas brancas nessa situação. Loiras, olhos azuis, olhos verdes, entendeu? Pode ser que aconteça uma pessoa branca nessa situação está empobrecida? Pode ser e acontece. Mas não na mesma proporção que as pessoas negras. Por quê? Porque existe um sistema que fragiliza, que vulnerabiliza as pessoas negras e privilegia as pessoas brancas. Isso é a estrutura. Isso é o racismo estrutural. Ele já está engendrado e ele já acontece de uma forma naturalizada, automática, silenciosa, mas ele é eficiente, embora silencioso. Então, dá para a gente falar muito mais coisas, tá, do racismo estrutural. Eu estou colocando aqui apenas um exemplo para você entender. Né, o racismo estrutural está nas línguas, né, em palavras, que geralmente as palavras negativas têm a ver ali com a conotação negra e as positivas com a conotação branca. Então, sei lá, ovelha negra da família. Por que ovelha negra é uma coisa ruim? Porque tem a palavra negra, racismo, entendeu? As coisas estão interligadas. Então, só para dar um exemplo aqui, tá? Então, isso é o racismo estrutural. E para finalizar, o que é, né, um racismo travestido de elogio? É quando eu chego numa mulher negra e uso essa seguinte expressão: você é uma negra bonita, ou você é uma mulher negra bonita. E aí quando eu chego na mulher branca, eu falo, você é uma mulher bonita, ou você é bonita.
Parece sutil, mas quando eu faço questão de usar a palavra mulher negra bonita, é como se indiretamente eu estivesse dizendo que não é natural da pessoa negra ser bonita. Então é como se eu estivesse espantado. Nossa, como pode isso acontecer, mas você é uma mulher negra bonita? Então aquilo que parece um elogio pode ser exatamente um racismo. Por isso que ele é travestido. Se você não tiver um letramento racial, não entender as coisas por trás da expressão, você não consegue entender por que é uma fala racista. E aí está o papel da educação. E, de fato, a pessoa que fala isso, pode ser que ela não teve a intencionalidade de ser racista, ela não teve a ideia de praticar isso, mas por isso que a gente está falando de o racismo, ele não acontece só de forma intencional, direta. Você chega na pessoa e fala, seu macaco, querendo, sabendo que aquilo vai humilhar, ofender a pessoa. Ele acontece também quando você produz expressões de forma inconsciente, porque você não tem ali esse letramento, mas que você está acostumado, você nunca problematizou isso, e você está proferindo uma fala, uma expressão que ela é racista. Isso também é racismo. É por isso, de alguma forma, seja por intencionalidade, de uma forma positiva, seja por não conhecimento, pela ignorância, de uma forma negativa, a gente pode reproduzir sim o racismo, sem ter consciência. Por isso que a gente tem que perceber, isso é o racismo estrutural, ele está para além daquilo que nós temos consciência. Ele pode ser também algo involuntário. E aí, aqui tem duas perguntas interessantes, né? O que é não ser racista? E depois, o que é ser antirracista? Então, no primeiro momento, é importante dizer assim, não ser racista, no caso aí das pessoas negras, dos corpos negros, é quando você não desmerece, não desqualifica, não diminui ninguém por uma questão da raça. Olha só que interessante. Tem pessoas que falam assim, eu tenho um amigo negro, então eu não sou racista. Só que para essa relação, né, para esse elemento, eu me relaciono com a pessoa negra, então eu não sou racista. É muito mais, porque essa resposta é como se as pessoas estivessem dizendo assim, só é racista aquela pessoa que bate, que cospe, que dá uma voadora, sei lá, que humilha. Então não, se eu tenho um amigo negro, se eu convivo com uma pessoa negra, eu não sou racista. A pergunta talvez seria assim, mas você seria capaz de se casar com uma pessoa negra? Você aceitaria que a sua filha ou seu filho namorassem uma pessoa negra? E se você aceitaria preferindo que ela tivesse uma pessoa branca ao invés de uma pessoa negra? Ou você entende, não, beleza, tá tudo certo, independente de ser uma pessoa branca ou ser uma pessoa negra, eu não fico melhor ou mais feliz ou menos alegre porque ela tem uma pessoa negra. Tipo, se você lá no fundo gostaria que a sua filha ou seu filho se relacionasse com uma pessoa branca ao invés de uma pessoa negra, você é racista. Tá? Então o racismo ele tá nas sutilezas, não é só das formas mais, né, exacerbadas. Então quando a gente coloca o que é não ser racista, é quando você não tem nenhum pingo de preconceito, de discriminação, mesmo que não só a discriminação pública, né, exterior, mas aquela interna. Tá? Então você não teria problema nenhum de nenhuma instância se relacionar com uma pessoa negra. Você aceita, tem pessoas que não aceitam que uma pessoa negra esteja no poder. Não, tudo bem, eu não sou racista, mas não, um presidente negro ou uma presidenta negra, aí não, né? É racista.
Né? Então, o que seria não ser racista? Seria você não ter nenhum tipo de ressalva, sei lá, indignação, de não aceitar que uma pessoa negra esteja em qualquer lugar da sociedade, inclusive em qualquer lugar na sua vida. Uma pessoa não ser racista seria também, dentro da ideia do Ubuntu, do Mandelar, né, de Mandela, a ideia de que pessoas, ou elas nascem numa sociedade que não pratica nem reproduz o racismo, então ela não nasceria racista, ou que ela foi totalmente educada ou deseducada, uma vez que o racismo já estava nela porque ela foi ensinada a ser racista numa cultura de racialização. Então, quando esse racismo é desconstruído totalmente na pessoa, a gente pode dizer que ela não é mais racista. Então, ela consegue olhar para uma pessoa branca e uma pessoa negra e ver beleza nos dois. Ela pode até ter preferência, talvez, dentro de uma ideia, de um biotipo, por uma pessoa branca. Ela pode, isso pode acontecer. Mas é muito difícil saber se você prefere uma pessoa branca para se relacionar, para namorar, porque é o seu biotipo de preferência que te atrai. Até que ponto você consegue saber se você também não está carregado de um racismo interno que te faz não gostar tanto das pessoas negras? Porque você foi ensinado, né, porque isso martelou, você foi influenciado por uma cultura. Então, é sobre isso que a gente está falando. Né? O que é ser, então, antirracista? O antirracismo, essa ideia está bem dentro da noção da Angela Davis, quando ela fala que não basta não ser racista, precisamos ser antirracista. O antirracismo significa você combater o racismo. Então, combater o racismo que está dentro de você e combater o racismo na sociedade. Então, como que você se torna antirracista? Um exemplo. Você viu alguém sofrendo racismo, você não se omite. Você se posiciona. Ó, você está sendo racista. Ó, eu tô de olho, eu tô vendo. Não tá certo. Você denuncia. Independente de quem seja. Ah, meu chefe cometeu racismo, mas, cara, se eu denunciar ele, eu vou perder o emprego. Eu até entendo, e eu não vou dizer ter que denunciar mesmo, não vou usar essa expressão, tá? Cada um sabe da sua vida, das suas questões, até que ponto aquele emprego ele é relevante, e se você perder ele, o que vai acontecer com você, se você vai passar necessidade, se tem uma família para sustentar. Então, eu assim, não estou aqui para tirar todos esses elementos, mas quando você se omite diante de um ato de racismo, seja pelo motivo qual for, por medo de várias coisas, você também está sendo racista. Você está também contribuindo para o ato racista. Então, ser antirracista é você combater. Aí tem várias formas. Pela educação, pela orientação. Se você tem cargos de poder, se você ocupa funções de poder, você tem que promover pessoas negras. Ah, porque ela é negra? Não só, porque ela é competente também. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa negra competente, ela não é promovida porque ela é negra. E uma pessoa branca nem tanto competente assim, às vezes ela é promovida. Tá? Isso não é besteira, isso não é mimimi, isso é real. E você sabe, lá no fundo, que eu não estou falando nenhuma bobagem. Então, o antirracismo significa que eu me comprometo com a desconstrução, com o combate com o racismo. Porque, de verdade, é isso que importa. Não adianta eu dizer que eu não sou preconceituoso, mas o que eu faço, de fato, para também não contribuir para que esse preconceito, para que esse crime continue vigente na sociedade. Cite tipos de racismo. Tem tipos de racismo, por exemplo, a gente tem o racismo recreativo,
que é o racismo que serve para entreter as pessoas, para as pessoas de alguma forma darem risada, ter ali prazer com piadinhas racistas. A gente pode falar, por exemplo, do racismo ambiental, sei lá, locais que são mais desfavorecidos, porque a maioria das pessoas ali que moram ali são negras, locais que são poluídos, porque o local, ali os dejetos que serão jogados ali de uma fábrica é um bairro negro. Você ter centro e periferia e de alguma forma fazer ali toda uma estrutura imobiliária para que as pessoas negras fiquem nos locais menos favorecidos, de saneamento básico, de acesso, de emprego, é também um racismo ambiental. Então a gente tem, por exemplo, um racismo algorítmico, que acontece, por exemplo, quando você coloca lá no Google ou em qualquer site de busca, pessoas bonitas. E aí a maioria das pessoas, das fotos que vão aparecer, são imagens de pessoas brancas. Isso é um racismo algorítmico. Se você coloca, por exemplo, ladrões, aí a maioria das pessoas que aparecem são pessoas negras. É um racismo algorítmico. Por que existem pessoas belas, brancas e negras, e existem também pessoas que roubam brancas e negras? Mas aí o racismo, os algoritmos que aprenderam com as nossas deficiências, preconceitos, deficiências que eu coloco aqui nesse sentido, é num sentido pejorativo, né, negativo, de forma de pensar, de agir, de ser, ele reproduz isso, né? Então, racismo institucional, que eu já expliquei, então isso são tipos de racismo. Qual a diferença entre racismo e xenofobia? A xenofobia, ela pode ser definida como medo do diferente. E aí a xenofobia, ela acontece mais porque o outro é diferente. Ele é de uma outra etnia, ele é de uma outra cultura, de uma outra raça, ele não faz parte do seu convívio, ele não é familiar para você. Ou às vezes dentro de um nacionalismo, qualquer outro que é diferente da sua cultura, você desqualifica, você acha que é inferior. Isso é xenofobia. O racismo, ele já tem ali necessariamente uma etnia, uma cultura, uma característica fisiológica. Ó, aquele povo, o negro, o indígena, os outros não, tudo bem. Mesmo sendo diferentes, tudo bem, mas esses não, esses são inferiores mesmo. Aí é o racismo. Esses são selvagens, são ignorantes, não gostam de trabalhar, preguiçosos. Ah, por quê? Ah, porque eles são negros. Ah, por quê? Porque eles são indígenas. Aí, isso é racismo. Ele desmerece exatamente aquele dentro daquelas características. Isso é o racismo. A xenofobia, ela acaba sendo meio que geral, muitas vezes dentro de um nacionalismo, de você dar preferência à sua cultura, tá? E desprezo por culturas diferentes da sua. Aqui tem algumas leis, eu não vou falar, né, de todas essas leis, é só para citar, né, algumas leis importantes, né, falar sobre leis que, de alguma forma, combatem o racismo. Exatamente ser antirracista, que a gente chama também de ações afirmativas. Então, a lei, o aparato jurídico é importante para combater esse racismo, que está instaurado na sociedade. Então, a Lei 10.639, ela é uma lei que está associada, né, a ser obrigado o ensino de história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas, não só da disciplina de história, de filosofia, de sociologia, mas também em todas as disciplinas. Todas têm que permear dentro do seu discurso o combate ao racismo. E é claro, não vai ser o assunto de hoje,
falar, tá bom, como que eu uso o racismo ou o antirracismo na matemática? Não vai ser o tema de hoje, mas eu vou dar um exemplo. Você cria ali um problema que a pessoa vai resolver ali. No problema, você pode criar um enunciado que esteja falando de um caso em que você está sendo antirracista. Então, no caso, geralmente os problemas, ele tem um caso ali que você vai fazer uma conta. Né? Então, você pode exatamente contextualizar esse problema, esse enunciado, dentro de uma estrutura que a pessoa vai fazer uma conta, mas que ela vai entender ali nas entrelinhas que você está falando sobre um combate ao racismo. Ou, por exemplo, fazer estudos de dados, né? Fazer estudos, por exemplo, de aumento do desemprego na população negra. Por que essa população negra tem aumento de desemprego? E aí você coloca dados, números, e está falando de um problema que acontece com os negros. Né? Só para dar um exemplo aqui. Ou você pode, por exemplo, na biologia, explicar por que geneticamente falando não existe nenhum elemento que justifique uma característica biológica que inferioriza os negros e coloca os brancos como superiores. Né? Então, você tem formas interdisciplinares de implementar a lei. E aí você tem que formar professor para que ele tenha letramento racial. A instituição tem que ter no currículo matérias, pensar no seu planejamento essas abordagens. Então, isso é você ser, né, antirracista e implementar a lei. A Lei 7.716, de 89, ela fala sobre, né, conhecida como a Lei do Racismo, pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem de raça, sexo, cor, idade. Em seu artigo 3, a lei prevê uma conduta como conduta ilícita o ato de impedir ou dificultar que alguém tenha acesso a cargo público, ou seja, promovido, tendo como motivação preconceito e discriminação. Então, a pessoa, num cargo público ou privado também, só que é mais difícil de você mensurar, uma pessoa não pode deixar de ser promovida ou de ser passar ali num teste, conseguir participar de uma prova, entrar dentro de uma repartição, dentro de uma funcionalidade, num cargo de poder, porque ela é negra. Isso é crime, tá? É uma conduta ilícita. Então, a lei ela tenta promover que não haja esse tipo de forma de tratamento às pessoas negras, tá? Então, eu não ficar muito nisso aqui, é só para dar um exemplo, tá bom? E aí vamos para mais alguns tópicos, né? Todo branco é racista? Essa pergunta é bem interessante. E se existe negro racista? Eu vou responder as duas perguntas meio que interligadas, né? Então, primeiro, que quando a gente fala do branco, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Branco não é só a questão da melanina, da cor da pele, de você ter uma pele clara ou uma pele escura. Branco é também uma cultura. Tem uma teórica chamada Cida Bento que ela fala do pacto da branquitude. A ideia da branquitude é exatamente essa ideia que defende que as pessoas brancas, claras, são melhores, são superiores. E que elas devem ocupar os melhores cargos na sociedade, porque a sua genética é melhor, a sua cultura é melhor. Então, quando a gente fala todo branco é racista, é quando esse branco ou negro defende a cultura da branquitude, do arianismo, aí sim ele está sendo racista, que veio lá com um processo eurocêntrico. Povos brancos, cristãos, heterossexual, podem dominar povos negros, podem escravizar, podem invadir as suas terras, devastar enfim, o seu território, extrair as suas riquezas e levar para o seu país de origem. Isso é racismo. Isso é a branquitude que invadiu a Ásia, que invadiu
a Índia, que invadiu, né, a Europa, desculpa, as Américas. Então, os portugueses, os franceses, os ingleses, tá, dentro do colonialismo e neocolonialismo, que já está dentro de uma cultura profundamente capitalista. Então é muito difícil, inclusive, separar o capitalismo do racismo, porque quando você vai olhar, Abdias do Nascimento vai dizer que o filho do colonialismo é o capitalismo. O capitalismo, ele herda muito do modus operandi de racialização que estava intrínseco no colonialismo. Então, essa cultura branca, da branquitude, que a gente está dizendo que é racista. A pessoa branca, por ser branca, não necessariamente ela é racista. Mas se ela concordar com essa cultura, sim. Então, um branco pode ser antirracista? Sim. Ele pode participar de debates contra o racismo? Sim. Um professor branco deve falar do combate ao racismo na sua sala de aula? Sim. Ah, não, mas não é o lugar de fala dele. A gente tem que entender bem o que é lugar de fala. Eu não vou ser muito complexo aqui nessas questões, mas um branco não pode falar que ele sabe o que é sentir o racismo, a não ser que ele seja judeu e tenha sofrido ali o processo da Segunda Guerra Mundial. Só para dizer assim, ele sabe o que é racismo que o judeu sofreu. Uma pessoa branca, no geral, ela nunca sofreu racismo. No geral. Eu acho que vocês entenderam o que eu contextualizei. Então, só que, se ele tem empatia, se ele entende que o racismo é um problema social e não apenas de um grupo, se ele tem uma ideia de irmandade, de empatia, de cidadania, ele vai combater o racismo como se fosse um problema dele. Porque é um problema dele. E é ele que é beneficiado, privilegiado por uma cultura racista. O Estado, ele tem que garantir direitos para todos, iguais. Então, se eu estou tendo uma vantagem ilícita e eu sou uma pessoa de bem, de verdade, eu não vou aceitar uma vantagem ilícita. Ah, porque eu sou branco, eu posso ter privilégio. Eu não posso tirar meus privilégios enquanto branco, a pessoa, né? Porque às vezes ela não, é difícil até saber onde ela teve vantagem, onde ela não teve, mas ela teve. Então não é que você agora não vou largar meu emprego porque... Não. Mas onde você conseguir verificar e saber que teve uma prática racista, você também tem que fazer coro a combater aquela estrutura. Então, se posicionar, ser antirracista. Principalmente ante a ideologia da branquitude. Então, esse é um ponto importante. Existe negro racista? Existe negro que reproduz o racismo, mesmo que seja de forma inconsciente, e dentro de uma cultura que foi racializada, que desde criança, crianças brancas e negras são influenciadas pelo racismo, a criança negra também, ela aprende a ter ódio do seu cabelo. Ela aprende porque ela vê na sociedade, nos filmes, né, quem é o que ganha, quem é o herói, quem é aquele que se dá bem, é sempre o branco. Então ela meio que inconscientemente, involuntariamente, ela vai inculcando, putz, mas tem algum problema em mim. A minha cor não é legal, meu cabelo não é legal, cara. Só tem cabelo liso na televisão, cabelo crespo não é legal. Ela vai inculcando aquilo, então ela vai reproduzindo o racismo. Então existe, de certa forma, um negro que reproduz o racismo. Porque é uma cultura. Agora, algumas pessoas usam isso para falar assim, tá vendo? Se o negro reproduz, se ele também é racista, então por que eu que não vou ser racista? Isso é uma falsidade, isso é uma descaratez, uma falta de caráter. Usar isso para justificar. Se ele pode, entendeu? Não é assim. Até porque a gente tem que entender isso de uma forma maior. Então, o negro tem que entender que também ele é afetado a reproduzir o racismo, que ele não criou, que ele não se beneficia, mas muitas vezes ele reproduz.
né? Mas também o branco não pode se aproveitar disso para falar. Então é isso, vamos legitimar mesmo, porque nós temos que entender essa estrutura que produziu essa mentalidade racializada, que afeta brancos e negros. Então a ideia é que todos nós, Ubuntu, possamos nos dar as mãos e lutar contra. E aquele que não luta contra o racismo, seja branco, seja negro, ele não é bem-vindo no movimento negro, na militância. Porque ele acha que é mimimi, que é besteira. E ele não tem empatia por aquele que sabe e fala: eu vivi o racismo, eu senti o racismo na minha pele. Você poderia, então, pelo menos acreditar no que eu estou dizendo? Não é besteira, não é fantasia. É um fenômeno social, cultural e humano. Diferencie preconceito, discriminação e segregação racial. Falando de uma forma direta, conceitualmente falando, o preconceito ele está no campo teórico. Ah, lá no fundo eu sinto nojo de uma pessoa negra, mas eu nunca demonstrei. Então eu sinto nojo, mas eu não demonstro. Eu estou lá sentado no banco de um ônibus, aí senta uma pessoa negra do meu lado. Eu sou branco, independente. Aí eu sinto vontade de levantar, mas eu não levanto. Então você tem um preconceito, mas você não manifesta uma discriminação. Se você levanta, porque você sente nojo, porque você fica inseguro perto de uma pessoa negra, você já está discriminando. Só que a discriminação também pode ser um pouco mais, mais escancarada, quando você xinga uma pessoa por ela ser negra. Seu preto safado, um exemplo. Porque você é preto, você é safado. Aí você está discriminando. Você está produzindo ali uma frase, chamar alguém de macaco. É um racismo, é uma discriminação. Então ele vai além do preconceito. Você sente e você pratica algum tipo de comportamento. Estou dando um exemplo aqui, que a discriminação ela vai para níveis mais violentos, mas estou colocando aqui de uma forma mais pequena, mas que também é grave. E a segregação é quando você impede uma pessoa negra, por exemplo, de frequentar determinados espaços porque ela é negra. Esse bairro, você pode ficar só nesse bairro. Você não pode ir para esse outro bairro aqui. Segregação racial. Você não pode frequentar esse banheiro aqui. Esse aqui você não pode. Esse banco aqui você não pode sentar. Porque ele é do branco. Aí Rosa Parks se indigna contra isso e começa uma revolução. Rosa Parks, mulher negra, que não aceita sair de um banco, porque esse banco no ônibus, aquele lugar do ônibus era reservado para pessoas brancas. Né? Então, isso é a segregação racial. Então, na segregação racial tem discriminação e tem preconceito. Na discriminação, nem sempre tem segregação, mas tem preconceito. E o preconceito não necessariamente tem discriminação e segregação, mas ele tem ali o sentimento contra as pessoas negras. Por que é importante falar sobre racismo? Por que não é mimimi? Qual é o papel da educação no combate ao racismo? Essas perguntas, elas se intercalam e dentro do que eu coloquei aqui, já dá para perceber, né? Por que é importante você falar sobre o assunto? Porque o racismo, ele é um preconceito que pode levar à discriminação, que pode levar à segregação e pode levar à morte de pessoas negras. Seja de forma direta, quando a polícia vai lá e mata uma pessoa porque ela é negra, ou é mais violenta com a pessoa porque ela é negra, e pode ser de forma indireta, quando o Estado não dá suporte, quando você tem uma violência obstétrica de alguns médicos, de não querer tocar numa pessoa negra, né? Ou de repente ser mais violento na cirurgia ali de parto com a mulher negra, porque a mulher negra aguenta mais, ela aguenta dor, então não vou dar anestesia, então pode ser alguma coisa nesse sentido. Né? Então por que é importante falar?
Porque não é mimimi. É mimimi para quem não tem empatia ou para quem não é negro. Porque para quem é negro sabe o que é ser negro, o que é sofrer o racismo. Né? E a educação, ela não é só educação, escola. Educação é toda uma sociedade que se preocupa com o racismo e cria leis efetivas, formas de combater. O empregador não precisa ter uma lei de cotas para dar um emprego para pessoa negra. Entendeu? Ele não precisa. É só ele querer. Que poder ele tem. Ele tem meios, ele tem os meios de produção, ele tem a empresa, ele tem o capital. Por que ele não pode dar oportunidade para as pessoas negras? E permitir que essa pessoa negra dentro da empresa cresça, evolua, tenha um salário digno, possa ocupar os cargos, não só os cargos subalternos, mas os cargos superiores. Então, isso é educação. Isso é o combate. A escola também tem um papel de educar, deseducar os racistas, reestruturar a sociedade, ensinar, denunciar, mostrar por que o racismo é letal, é perigoso. Mas qualquer um, onde você estiver, você pode combater o racismo, fazer uma educação, fazer uma roda de conversa dentro de casa contra o racismo. Então é isso que se trata de uma educação antirracista. Qual a relação da frase "a beleza está no olho de quem vê" com o racismo? Deixa eu ver aqui quantas... tem muitas perguntas. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou parar por aqui e de repente eu faço uma segunda parte abordando todos esses tópicos aqui que vem na sequência, tá? Então, vou deixar aqui um gostinho de quero mais para vocês. E vou parar exatamente nesse tópico que já traz aqui uma abordagem muito importante sobre o racismo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, deixe seus comentários. Espero que possa ter ajudado inicialmente você a entender, né, essa temática, esse debate. E até uma próxima ocasião que a gente possa conversar e aprofundar mais esse debate. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.